Ok, tá gravando. Pessoal, boa noite. Para quem não me conhece, eu sou Ana Carolina, psicóloga formada aí pela UFRJ. No meu percurso, eu fiz a residência em saúde perinatal da maternidade escola da UFRJ. Então, para quem quiser, prestar residência para a maternidade escola, tiver alguma dúvida, estou aqui também para poder solucionar. Estou agora no mestrado, da UFRJ também, mestrado em psicologia clínica, e atualmente eu estou atuando como psicóloga em Minas Gerais. Estou aqui na minha cidade, em Muriaé, no hospital de oncologia que a gente tem aqui. Vou passar com vocês brevemente alguns pontos principais do edital, e aí conforme vocês forem tendo dúvidas, podem sinalizar, tá bom? Só para a gente poder alinhar as coisas. Primeiro, vamos pensar aí sobre as vagas, É um edital que tem muitas vagas, só que vocês precisam escolher, entre para qual hospital que vocês vão prestar aí a prova. E aí, esse edital, ele tem um bônus, Porque vocês prestam a prova para um dos hospitais da UFRJ e, concomitantemente, para o Hospital Central do Exército, que é a residência em oncologia. Então, quando vocês forem lá selecionar a residência que vocês querem, vocês concorrem a uma da UFRJ e sempre também a do HCE. Na UFRJ, a gente tem a residência em clínica médica, que é a do HU, que é do Hospital Universitário Clementino Fraga Filho. Nós temos duas residências no ESFA, que é o Hospital Estadual São Francisco de Assis, que é a residência em saúde da mulher, que acontece no próprio ESFA, e a gente tem a residência em saúde da família e comunidade. Cada uma delas com 2 vagas, tá? A saúde da família e comunidade, ela acontece na rede de atenção primária do Rio de Janeiro, tá? Então, aí num posto de saúde, que fica ali pela região do Oeste. Nós temos a residência em saúde perinatal, que é da maternidade escola do UFRJ, que é onde eu e Karina também, se formou. Temos também a do Instituto de Puericultura da UFRJ, que é o IPPMG, que é em saúde da criança e do adolescente, que também são 2 vagas, e o HCE, que é a residência, no Hospital Central do Exército, voltada aí para atenção em oncologia, que também tem 2 vagas, tá bom? Vamos lá. Já falei, que cada um vai concorrer aí a um da UFRJ mais o HCE. O valor da bolsa, a gente subiu o valor da bolsa, está 4.106. Tem desconto da Previdência, então cai um pouquinho esse valor, mas não desconta aí, é livre de imposto, tá bom? É sempre uma dúvida que o pessoal costuma trazer, eu já estou esclarecendo para vocês. Inscrições, 1º a 10 de novembro, tá? A taxa de inscrição é R$340. Quem quiser pedir isenção de taxa, fiquem atentos, porque precisa ter cadastro no CAD único, tá? A isenção só vai ser possível enviar a documentação no dia 3 e 4 de novembro, no período de 9 da manhã às 13 horas da tarde. Então, quem for pedir isenção, já fica atento aí, precisa ter cadastro no CAD único, com renda per capita de meio salário mínimo, tá? Cartão de confirmação vem lá para o dia 16 de novembro, a prova, dia 4 de dezembro, com início às 2h30, sendo que vocês podem chegar entre 1 e 2 horas, depois vocês não conseguem entrar mais. Para poder classificar, vocês precisam ter 50% de acertos em cada parte da prova, que é dividida em 20 questões de SUS e políticas públicas, e 30 questões de conteúdo específico. Uma coisa que Karine hoje a gente sempre pontua é sobre o quanto o edital da UFRJ, o conteúdo programático, é denso. São muitas referências, então exige muita preparação. Uma coisa que a gente também sempre gosta de lembrar vocês é que as aulas, elas não eliminam aí que vocês leiam o conteúdo. É importante ler, tá? Para poder ali ter ainda mais atenção, ainda mais conhecimento em relação à referência que vocês estão tendo. Nas nossas aulas, a gente sempre passa ali pelos conteúdos principais, foca ali nos conteúdos que a gente acredita que são mais importantes, mas a leitura da referência também é sempre muito importante, tá?
Vou passar a palavra para a Karina, para ela poder ir dar as boas-vindas para vocês também. Então, gente, sou a Karina, sou psicóloga perinatal, também aí no programa da residência da maternidade escola. Também sou especialista em atenção psicossocial da infância e adolescência do IPUB, FRJ, mestre em saúde coletiva e saúde da criança e da mulher, Fernando Figueira, Cruz, experiência no consultório particular e instituição de reabilitação no setor infantil. E aí, assim, o que eu queria falar para vocês dessa preparação, principalmente, né, que eu acho que é o que mais vocês devem estar aflitos aí, é que vocês precisam estar muito motivados. É uma coisa que eu sempre falo, assim, precisa estar muito motivado para fazer essa prova, porque, como eu falo, é um edital de sprint, sabe? É uma prova de sprint. Então, a gente precisa, é uma preparação muito curta, com muita matéria, com muita coisa para ler, precisa de muita concentração, muita motivação. Então, assim, eu venho falar assim, com esse papel de motivar vocês, porque a residência, claro que varia muito de qual programa você vai escolher, de qual programa você vai fazer, mas, assim, falando da minha experiência, acredito que é da Carol também, valeu muito a pena, né? Foi uma experiência assim, profissional muito enriquecedora. Então, tem que estar preparado com muita motivação para conseguir fazer. Uma coisa que eu sempre ressalto, assim, sempre gosto de falar, e já avisando aqui no primeiro dia, deixem um tempo, preparem para fazer revisão. A revisão é fundamental. Não vem deixar para estudar tudo, deixar no último dia, um dia antes da prova, para terminar de ler os textos. Não dá, não tem condições. Precisa aí deixar um tempo, cada um tem o seu tempo, cada um tem um tempo necessário para fazer essa revisão, mas recomendo deixar aí pelo menos 2 dias antes da prova para revisar, mas é revisar tudo, é fazer um sprint mesmo, é um intensivão. Tá? Foi o que eu fiz e é o que eu recomendo fazer, porque não dá para vocês acharem, por exemplo, a aula que vocês vão assistir hoje, agora, que vocês vão lembrar daqui a um pouco mais de um mês. Não vai lembrar se você não revisar. Então, tem que revisar os principais pontos, tem que revisar o que vocês marcaram nas anotações de vocês, das aulas dos professores, o que ressaltou, o que o professor falou mais na aula, o que chamou mais atenção. Então, ressalta aí, sempre falo isso, precisa revisar. É muita matéria, é difícil, mas se organiza, dá um jeitinho de poder fazer a revisão. Eu vou dizer assim, de tudo, tá? Porque cai tudo, o edital cai todo, sempre cai todo, sempre tem uma questão de cada ponto, sempre tem. Nunca teve uma prova, não que eu lembro, pelo menos acho que Carol também não, de algum ponto do edital que não tenha caído. De algum ponto, eu digo, né, de algum tópico ali, de algum texto que não tenha caído, e pelo menos uma questão. Então, tem que revisar, não tem jeito. Eu lembro na minha prova, há bastante tempo atrás, que se eu não tivesse revisado, a minha sensação foi exatamente essa na prova, assim, se eu não tivesse revisado, tivesse feito um intensivão 2 dias antes da prova, eu não teria lembrado pelo menos de, sei lá, de mais de 10 questões, assim, porque são muitos conceitos, muitos pontos, e não é nem questão de necessariamente de difícil, não, mas é de lembrar mesmo, é de memorização, né? Então, assim, sempre trago esses pontos de revisão. Outra coisa que eu poderia falar da residência em si, né? Eu acho que, assim, da maternidade, né? Eu vou poder falar um pouco melhor da maternidade, a gente passa por diversos campos de atuação ali dentro, né? Então, a gente passa ali pelo ambulatório, pelas enfermarias, né? São diversos ambulatórios, pelas enfermarias, pelo centro obstétrico. Então, é uma residência assim, bem diversa, com bastante possibilidades, e que dá para você aprender, exercitar, praticar, trocar, muita coisa. Né? E dentro do programa da residência, a gente tem o que a gente chama de rodar. Né? Então, assim, a gente passa pelos outros programas de residência, não são todos, mas alguns, que a gente passa em cerca de um mês ali nesse outro setor. Então, eu passei um mês no ESPA, passei um mês no PMG, né? E aí dá para a gente poder ter um gostinho do que é o outro lugar. Não dá para a gente se apropriar, né, só em um mês, mas dá para a gente
sentir um pouco de como que é um outro programa, assim, acho que isso enriquece um pouco o trabalho da residência e faz com que a gente tenha um pouco dessa experiência, tenha esse olhar para a gente também pensar se em outro momento da nossa formação, da nossa vida, a gente tenha vontade de circular por outros áreas, entendeu? Então, é bem bacana, assim. Ainda nessa questão... Desculpa, Carol. E além da questão do estágio externo, né? Assim, então a gente pode... Era isso que você ia falar? Tá. Do estágio externo, que a gente tem a possibilidade de fazer em outros lugares. E aí vai depender de qual programa, né, que vocês entrarem, que vocês escolherem, e saber qual é os convênios, né, que aquele lugar tem para poder fazer o estágio externo. Então, aí é uma coisa que vocês podem também, quando vocês entrarem, pesquisar, né, procurar saber, colocar aí na programação da residência, já conversar com os preceptores do programa e tal, para saber como é que funciona isso de cada lugar. Tá bem? Essa busca por estágio externo, né, pelos últimos, né, conselhos, né, o Conselho de Residência definiu que seria o próprio residente que buscaria isso. Então, nada impede de que vocês vão para um hospital que ainda não há convênio, mas essa busca, esse contato precisa ser feito por vocês. Esse período de estágio também é de 1 mês, e nada impede de ser um estágio até fora do país, tá? Desde que haja essa possibilidade de convênio. Algumas residentes anteriores, né, não sei se esse convênio ainda é possível, foram para Portugal, no hospital lá, né, na nossa época teve isso, para poder passar um período de 1 mês estagiando por lá, tá? É uma experiência riquíssima, e é uma das coisas que eu falo sobre a relação da residência, né, com o jovem formado em psicologia, é o quanto esses 2 anos de residência dão para vocês também uma bagagem, né, de experiência para poder depois conseguir, né, alçar esse voo sozinho, que é uma das angústias principais do jovem formando, em relação a como é que vai ser depois que sai, né, da faculdade, sem a possibilidade de supervisor, né, de professor ali acompanhando, e aí a residência te possibilita isso, fora essa estabilidade, né, financeira nesse início de carreira, que também é algo que é importante pensar. Vi aqui que a Nicole trouxe uma dúvida, ela está no 9º período, então ela só vai poder fazer a prova ano que vem, e ela queria saber sobre a regularidade das vagas. São sempre 2 para cada hospital ou costuma variar muito? Nicole, esse ano, por incrível que pareça, a gente está tendo 2 vagas a menos, porque o ESFA, a Residência em Saúde da Mulher, geralmente são 4 vagas, e esse ano eles abriram apenas com 2, tá? Mas o HU geralmente são 3 vagas, maternidade escola sempre 2 vagas, e os demais também sempre 2 vagas. Só o ESFA que variou esse ano, diminuiu essa quantitativo de vagas, tá? Mas geralmente tem esse quantitativo alto mesmo de vagas. Mais alguém? Mais dúvidas, pessoal? Eu ia perguntar das aulas gravadas, eu ia perguntar antes de vocês começarem, mas eu esqueci. Não sei se está escrito lá também, desculpa, gente, que eu não consegui ler ainda, mas tem limite para a gente assistir? Não tem? Tem alguma coisa assim? Tipo, eu só posso assistir 3 vezes aquela aula, ou eu posso assistir quantas vezes for? Tem alguma coisa assim das aulas gravadas? Porque tem alguns cursos que botam, tipo, você pode acessar esse vídeo 3 vezes, sabe? Aí eu não sei se é assim também. Selma, pode responder? Tem limite sim, Cássia. No nosso caso, é até 4 vezes. Né? Talvez no documento esteja 3, mas na realidade são 4 acessos que vocês têm por cada vídeo. E na nossa experiência, nesses anos todos, desde 2014, trabalhando dessa forma, sobra acesso para vocês. Tanto é que a gente está estendendo o prazo de acesso ao curso até 60 dias após a aplicação da prova. A gente dava 30 dias e a galera não conseguia dar conta de rever as aulas. E aí agora a gente está estendendo até 60 dias após a aplicação da prova, né? Então, agora, quando vocês perderem acesso por problema de conexão,
né? Assim, houve um problema alheio, né? A você ter, de fato, visualizado o vídeo, é só falar com o nosso suporte. Ele restitui o acesso, e mesmo que vocês tenham visto 4 vezes, precisa de mais uma, é só entrar em contato. A gente não vai tirar isso de vocês, não, tá bom? A resposta aí. Obrigada. A Aline já está aqui com a gente. Vamos lá, galera. Alguma dúvida? Nada? O que a gente pode mais trazer? Se tiverem mais dúvidas sobre o programa de residência, tanto a prova, né, quanto o programa em si, agora é o momento. Pensei numa dúvida. Das questões, assim, não sei se isso vai vir nas aulas, mas porque eu estava estudando o SUS antes de sair o edital, aí eu estava vendo vários vídeos no YouTube, assim, não sei, daquele Gran Cursos, uma Nathalie Souza, ela é meio famosinha, né? Enfim, e aí quando eu fui fazendo as questões que ela botava, esses concursos às vezes cobram questões muito específicas do SUS, aí eu fiquei na dúvida se vocês têm uma noção de como que é cobrado na prova da residência. Eu vou até fazer as provas antigas, né? Mas só para se vocês souberem já, porque tinha umas questões que eram muito específicas. Aí eu fiquei meio tipo, será que na residência é tão específico ou se isso é mais de concurso mesmo? Aí se vocês puderem falar um pouco disso. Opa, eu desliguei minha câmera em vez do microfone. Antes da Karina e da Ana falar, eu posso adiantar a vocês que toda a programação é feita a partir das provas anteriores, né? Então, as nossas professoras que vão trabalhar o SUS com vocês, além de ser profissionais que atuam, de fato, dentro da gestão e do trabalho com o SUS, né, são totalmente imersas nesse assunto, na prática e na teoria também. Então, as referências delas são as provas anteriores, elas fazem uma análise das questões que são solicitadas, se elas se repetem, né, se os temas se repetem, e, a partir disso, elas preparam a aula delas, sempre com um a mais, se elas acharem necessário, tá? Então, assim, essa questão de fazer questões, né, de outras bancas ajuda na fixação do conteúdo. Mas, pensando na revisão, como a Karina chamou a atenção de vocês, é importante que, no momento da revisão, vocês foquem apenas nas questões da banca, para ficar bem internalizado, né, a maneira como a banca aborda determinados assuntos. Tá? Então, isso é fundamental. E, pegando ainda o que a Karina falou de revisão, lembrem, gente, de fazer os resumos de vocês, tá? Durante a preparação toda. É mais do que falado e confirmado o tempo todo que a escrita, né, a sua escrita ajuda muito na fixação do conteúdo. E revisão não é ler o conteúdo todo, né, na véspera da prova, é reler o seu material, o que você preparou. Né? Porque se você for lá atrás e tentar ler todo o material na íntegra, você vai perder tempo. Então, você tem que ler o material que você conseguiu preparar para poder, durante todo o percurso aqui, e no momento de revisão, você só recorrer a ele, tá bom? Aliás, é uma dica, não é uma imposição, é uma sugestão a partir da nossa experiência, né, Karina e Ana? O que vocês podem falar aí? Eu acho assim, que cada um tem a sua maneira de estudar, né? Assim. Mas fazer anotações, né? Não precisa, eu acredito assim, que não precisa ser um resumo em formato de texto, pode ser pontos, pode ser mapas mentais, pode ser alguns tópicos, sabe? Que você bata o olho naquela frase ali que você escreveu e que você lembre o texto. Eu acho que esse é o objetivo da revisão, esse é o objetivo das anotações, é você poder olhar e lembrar. Ah, tá, foi falado isso. Ah, é verdade, tem isso aqui. Ah, tem razão, é isso aqui que ela falou. Entendeu? Então, o objetivo é esse. Então, faça as anotações de vocês pensando nisso. São coisas que eu preciso lembrar depois. E não no sentido de colocar a ideia inteira do texto ali, que você vai perder muito tempo escrevendo, muito tempo fazendo. Não é o objetivo da gente perder tempo, né? A gente não tem tempo. Então, o objetivo é olhar e lembrar.
quanto à pergunta da Cássia, assim, eu lembro que, por exemplo, quando eu fiz essa prova, eu decorei tudo que eu podia de SUS. Assim, então, foi bem assim, foi uma prova bem com bastante pontos, com bastante decoreba mesmo, com questões específicas, sim. Mas eram pontos específicos, mas no geral, né? Por exemplo, assim, não era explicando totalmente o que é um tópicozinho de uma vírgula de não sei o quê. Não era bem assim. Mas você precisava saber que tinha uma vírgula ali. Entendeu? Era mais ou menos isso. Então, você precisa ter olhar para a prova, olhar para as aulas, para esse material, pensando nisso. Você vai ter que saber os principais pontos das coisas, sim. Caem umas coisas específicas. As professoras do SUS vão poder falar melhor, né? Mas é isso que eu posso dizer. Ana, você viu as perguntas aí nas mensagens? Sim, vi sim. Essa resposta, né, tanto da Karina quanto sua, também já respondeu a pergunta da Amanda, que era exatamente sobre isso em relação à banca, né? Se a banca é muito literal, como na residência da UERJ, né? A parte de conteúdo específico, eu sempre digo que é muito quem lê os textos e quem, né, assiste às aulas consegue fazer a parte de conteúdo específico de modo muito tranquilo, porque é uma banca que, no geral, faz referências ali ao texto, às vezes na introdução vocês já conseguem ali identificar de onde que vem aquela pergunta. Então, é uma banca que consegue ser, até de certo modo, cuidadosa, né, na maneira como faz as questões. Não costuma ter muita pegadinha em relação específico, não, tá? E a outra pergunta, Selma, é sobre se o EDEPSI tem algum curso de SUS que possa ser feito antes do edital. A gente tinha lançado, né, um pré-edital, que tinha aí algumas aulas já gravadas. Coincidentemente, esse ano, o edital repetiu as referências de SUS do ano passado, e de políticas públicas também. Só de referências específicas é que eles mudaram praticamente todas. E se tem algum curso que eles podem fazer? Pois eu não tenho, a gente não tem ainda, né? Porque a gente está gravando agora. Nesses 2 anos de pandemia, a gente não trabalhou em estúdio, a gente só retomou há 3 meses atrás o trabalho no estúdio. E aí a gente colocou como prioridade gravar toda a legislação do SUS que aparecer em prova, para a gente já ter esse conteúdo quando ele se repetir em algum outro concurso. Então, nós estamos começando efetivamente agora gravar o SUS para ter esse conteúdo disponível para outros concursos, tá bom, gente? Vamos lá, nosso tempo está estourando, a Aline já está olhando a gente ali. Ó. Alguém fez uma pergunta, você viu aí, Ana? Sim, vi sim. Beatriz, vamos lá. No ato da inscrição, podemos escolher a residência específica e ainda temos a opção do HCE. Sim. E tem a opção de escolher o HCE como primeira opção no ato da inscrição? Também. Aparentemente, sim. Pelo que eu li do edital, essa foi uma dúvida, Beatriz, que eu também fiquei. Eu vou até esperar abrir o edital, vou dar uma checada, a inscrição, e vou dar uma checada também, para poder responder isso com mais propriedades para vocês. Mas, pelo que eu entendi do edital, sim, você pode escolher HCE e mais uma, né, da UFRJ, ou o oposto, tá bom? Mas sempre é isso. Cada um, né, escolhe a da UFRJ que vocês querem e todos concorrem ao HCE, tá bom? E o HCE tem essa questão que se não tiver, se tiver vaga remanescente, eles podem aí absorver candidatos ou que tiverem emprestado, né, para outro concurso. Mas uma coisa que a Karine e eu, a gente estava até conversando um pouquinho antes aqui, é que a gente nunca viu, pelo menos, precisar, né, absorver vaga em algum outro concurso. Nunca vimos isso acontecer. Se acontecer, vai ser inédito para gente. Mais nenhuma pergunta, pessoal?
Então, Karina, Ana, algum lembrete, alguma coisa assim? Porque aí, se ninguém tiver mais nenhuma dúvida, a gente vai encerrando para deixar a Aline começar efetivamente a aula dela. Só eu acho dizer que para a você. gente pode só falar que a gente está disponível, né? Assim, então, se vocês tiverem dúvidas ao longo aí do caminho, ao longo dessa preparação, seja do edital, seja da própria residência, dúvida de qual programa escolher, não sei se está definido para todo mundo aqui, né? Assim, então, se quiser conversar, depois a gente está à disposição, né? Vocês podem mandar para a gente. A carga horária da residência, vamos lá, tem uma pergunta aqui. São 60 horas semanais, divididas entre 75% da carga horária em prática e 25% da carga horária em teórica, tá? Não tem possibilidade de trabalhar fora. 60 horas a gente já pressupõe que isso é difícil, né? Mas vocês assinam um contrato de dedicação exclusiva à residência, então vocês não podem ter nenhum outro vínculo empregatício enquanto vocês estiverem na residência, tá bom? Eu tenho uma dúvida, por onde envio as minhas dúvidas? Amanda, você pode direcionar para mim, ou para a Karina, ou para a própria Selma, pelas redes, né, do Estudo Dirigido Psi. Eu vou colocar aqui nas mensagens o meu e-mail, para caso alguém queira mandar alguma dúvida por e-mail, e o meu contato do WhatsApp, tá? E aí vocês podem me escrever. Karina coloca também, e a gente fica aí à disposição para vocês, tá? Também vou colocar aí o e-mail do curso também, tá? Que aí qualquer coisa vocês podem, às vezes a dúvida de vocês não é necessariamente em relação a algum conteúdo, né? Mais uma coisa da burocracia, isso é comigo. Mas se tiver dúvida de assuntos, né? Por exemplo, como a Aline hoje vai tratar, se vocês tiverem alguma dúvida, tanto vão poder mandar e-mail para ela, como através da gente, a gente encaminha para ela, tá? Meu DDD, pessoal, é 32, vocês vão ver aí, tá? Que eu tô em Minas Gerais, minha terrinha. E eu esqueci só de uma coisinha que eu não falei, eu acho. O único programa que tem segunda fase é a maternidade escola do UFRJ, tá bom? Que é a análise de currículo, mais arguição, né, entrevista. E aí essa segunda fase são 4 pontos de currículo, mais 6 pontos da entrevista, tá bom? E aí, sendo classificado, o número, né, que é chamado para a segunda fase é 3 vezes o número de vaga, então, no geral, são 6 pessoas chamadas para a segunda fase da maternidade escola, especialização aí em saúde perinatal, tá bom? Não lembro se eu tinha falado disso, acho que é importante dizer. Sim, muito importante, a gente esqueceu que você está, isso mesmo. Que normalmente é uma dúvida da recorrente. Exatamente. Tá bom? Qualquer coisa podem escrever para a gente, eu respondo o mais rápido possível. Isso aí. Boa sorte, boa aula, gente.